Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe qual o nível de maturidade de design das empresas aqui no Brasil? Será que todo negócio que tem designer atuando sabe de fato a importância que isso traz para os seus produtos e serviços? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje aqui neste episódio. E para somar com a gente, eu convidei um cara incrível que já passou por diversas empresas consideradas gigantes do mercado de produto e tecnologia, como Twitter, Lyft e Google. E atualmente é CDO na Neon. Salve, salve, Koji Pereira. Fala, Luan. Obrigado pelo convite. Mega feliz de estar aqui hoje. Pô, cara, eu que agradeço. Eu acredito que a sua agenda deve ser lotada e para mim é uma imensa honra ter você aqui, ter aceitado esse convite pra gente bater um papo sobre essa questão de maturidade de design. Eu acredito que vai ser um papo super bacana de você trazer as suas percepções a respeito de como você tem enxergado a maturidade do design em empresas aqui do Brasil, por você já ter atuado em empresas que estão fora do Brasil, né? Então eu acredito que essa sua bagagem, essa sua história consegue trazer aqui pra gente boas reflexões e discussão pra gente de fato entender que se estamos fazendo design da forma como deveríamos estar fazendo, a maturidade das empresas e tudo mais. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal pra vocês. Pra quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando pra gente. Muito legal, né, galera? Mas antes, Koji, eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua história. Como que você começou na área de design? Da onde que você é aqui do Brasil? Onde que você nasceu? Por que você quis trabalhar com design? Eu vi que você começou a trabalhar com isso em 97. Pô, em 97 eu ainda tinha 7 aninhos e já tava fazendo design, cara. Olha que legal. Então eu acredito que você tem bastante história, bastante coisa pra contar e eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre essa sua história, cara. Claro, um prazer, Luan. Olha, sou de Belo Horizonte, nasci ali na periferia de BH, fui o primeiro a ir para a faculdade na minha família, então começa aí já uma grande, eu sempre falo assim, mudança, né? Eu sempre senti em fases diferentes da vida que eu estava pisando num território novo. Então, primeiro foi ser o primeiro a ir para a faculdade. Na verdade, antes disso, foi minha mãe me levar para uma escola em outro bairro, porque meu bairro era muito perigoso, então ela pegou lá e fez um comprovante de residência falso para eu ir para uma escola onde o bairro era menos violento. Aí depois ir para a faculdade foi uma coisa, né, bem diferente, o FMG. Conheci muita gente que não tinha muito a ver com as pessoas que eu vivi, que eu cresci, né? Depois acabei entrando para esse mundo de design, né? Eu resolvi, na verdade, fazer belas artes na época, então foi um pouco choque inicial para minha mãe, mas no final ela falou, não, faz o que você acredita e gosta que vai tudo dar certo, né? E aí comecei ali a trabalhar com graphic design, tinha banda, então fazia pôster, cartaz de banda, fazia capa de disco. E aí em 97, né, nessa época aí que eu comecei a trabalhar com design, como você comentou, mas aí ao mesmo tempo já, né, 97 a internet já estava começando ainda, desktop, né, no Brasil, e eu comecei a fazer websites também para as bandas, fazer website para minha banda. Aí aos pouquinhos eu fui tomando gosto por aquilo, porque eu pensei, poxa, isso aqui é design, mas é design em movimento, é design interativo, é muito mais interessante. E aí eu resolvi me aplicar para uma vaga, na época era uma agência, mas ao mesmo tempo era uma startup também, né? Nem existia esse termo, mas tinham 2 produtos, e um produto era entrega de comida. Então era um site chamado pedetudo.com, as pessoas entravam nesse site, faziam um pedido de uma pizza, a gente tinha um servidor conectado num fax, que enviava um fax automático com um pedido para a pizzaria entregava a pizza e pegava o dinheiro em papel, né, que era o jeito de fazer transação naquela época. A gente ganhava com propaganda, a gente fazia um highlight de uma pizzaria melhor ali na homepage, era esse o nosso business model. Eu fiquei nessa empresa por um bom tempo, a gente vendeu depois para a empresa que hoje virou a Ponto Mob.
E aí eu saí de lá e fui trabalhar no Google, no Orkut, ainda em Belo Horizonte. Fiquei quase 10 anos no Google, fui transferido para os Estados Unidos pela Google. Meu highlight é que eu trabalhei depois num time que chamava Next Billion Users, que a gente fez muita pesquisa em mercados emergentes, Índia, Brasil, Indonésia, África. E aí lá a gente lançou o Files by Google, que virou o gerenciador de arquivo padrão do Android, com mais de 1 bilhão de usuários. Aí depois disso eu falei, não, agora a gente criou algo do zero, que era o meu sonho dentro da Google, e escalou para mais de 1 bilhão de usuários, agora eu quero fazer outra coisa. Aí eu fui para a Lyft, que era uma concorrente da Uber aqui. Adorei, cultura incrível, muita gente da Airbnb lá também, design muito evoluído. Saí de lá, fui pro Twitter, fiquei no Twitter não tanto tempo, acho que rapidamente eu comecei a me interessar pelo mercado brasileiro. Cheguei a conversar com outras empresas brasileiras, mas o que me chamou a atenção foi Neon, porque um amigo meu do Google falou, pô, você tem que conhecer o Pedro, que é o CEO. Falei, poxa, vamos lá, vamos ver o que essa empresa é. Não tinha a menor ideia, né? Achei que era uma empresa que estava começando. Aí fui conversar com o Pedro. O Pedro foi uma pessoa que, assim, de cara eu vi que tinha uma história muito legal, né? Começou trabalhando, vendendo biquíni na praia, e aí teve algumas startups também, chegou a morar num apartamento mega pequenininho em São Paulo, e montou Neon. E é uma pessoa que montou uma cultura incrível, uma cultura muito colaborativa, como eu vi em pouquíssimos lugares, talvez eu compararia só a Lyft, e ao mesmo tempo com um propósito muito forte, né, que é esse de diminuir as desigualdades no Brasil. Então, acho que a união dessas duas coisas, para mim, forma uma empresa muito sólida por si só. Uma empresa que tem um propósito muito forte com pessoas que querem se ajudar. E aí, o terceiro elemento que falei, é aí mesmo que eu vou, essa ideia de mudança, né, de vontade de mudar, vontade de transformar a empresa, forma de operar, mas também o próprio produto em si. E tem 5 meses que eu tô lá. Eu fiquei curioso pra saber sobre o que era a sua banda, né? Se tocava rock, reggae, o que tocava e qual o nome dela. E eu estou vendo aqui que você tem um violão de fundo, eu imagino que vocês tocavam violão ou algum instrumento de corda, mas eu vou perguntar porque a galera está só nos ouvindo aqui neste episódio. Gente, vocês vão ficar um pouco chocados quando vocês procurarem, mas enfim, eu sempre fui muito envolvido com underground, então muito com faça você mesmo. De novo, né? Acho que sempre senti essa vontade de mobilizar pessoas. Então, organizei eventos também durante esse tempo. A minha banda era uma banda de punk rock hardcore, assim, chamava Ingovernáveis, foi minha maior banda. Chegou a fazer turnê e tudo mais. Era uma banda também de 95, por aí. Super interessante, porque até hoje eu tenho amigos aí tocando no Ratos de Porão, no CPM 22, no Sepultura até tempo. Então, é esse movimento, né, do hardcore, punk, rock, que eu sempre fiquei mais envolvido ali, e organizando eventos também, sempre muito envolvido com ativismo também, né? Sou vegano, então já tive uma organização também, Direitos Animais, Belo Horizonte. Fui envolvido com essas coisas. Pô, que da hora, cara. Você falando todo calmo assim, né? Às vezes a gente ouve músicas de punk rock, aquela gritaria, não dá nem pra imaginar que você tinha uma banda disso, mas é curioso. Tem no YouTube pra quem quiser assistir, ouvir, tem algum lugar que a gente consegue ouvir o Koji Pereira, designer, fazendo um punk rock? Tem no Bandcamp. De novo, vocês vão ficar um pouco chocados, eu era vocalista, então eu que gritava, tá? Não toco nada. Tem um violão ali, mas eu toco muito mal, assim, na verdade. Pô, que da hora, cara, bacana. E como que foi, cara, trabalhar no Orkut ali, cara? Tipo, que da hora, né? Deve ter sido, porque eu acredito que foi, assim, a primeira rede social que bombou, digamos assim, né? Depois dos chats da UOL, que a gente entrava pra bater papo, conversar com as pessoas, mas de fato uma rede social onde as pessoas postavam as fotos, os sentimentos e tinha aquelas interações de comunidade. Acho que surgiu do Orkut, né? Acho que foi a primeira rede social que bombou, digamos assim. Eu acho que mundialmente, né, conhecido assim, foi o Orkut. Como que foi essa experiência? Nessa época já tinha vários designers atuando lá. Como é que era o formato de trabalho, né? A maturidade de design que se tinha lá, né, nessa época? Porque para se construir algo como o Orkut foi, é um puta case de sucesso, né? Muita gente usou o Orkut. Eu sou da época que usou o Orkut por convite, lá em 2005, quando a galera, você só entrava por
convite. Todo mundo queria entrar no Orkut, mas você tinha que ser convidado. Então gerava aquele gatilho da escassez, tal, de você querer entrar, mas não consegue, porque é exclusivo e tal. Sim, sim. Nossa, eu tenho muito carinho por essa época do Orkut. Inclusive, se vocês quiserem procurar depois, tem um papo aí, um podcast que eu fiz com os designers do Orkut. Até tá aí no Spotify, se vocês procurarem, vocês vão achar. Que era o Gustavo Moura, a Babi e o Everaldo, né? Que também trabalhava com a gente. Bom, vamos lá. Na época que eu entrei no Google, não era nem pelo design, tá? Eu lembro que o Google tinha aquela logo com Drop Shadow, eu achava terrível. Eu falava, gente, eles não devem ter nenhum designer lá, porque é muito ruim as coisas que eles fazem. Era uma época antes do Google que a gente conhece hoje, assim. Os produtos eram feios, eram mal feitos. Só que eu sempre quis trabalhar lá por duas coisas. Primeiro que, óbvio, eu via lá aquelas fotos dos fundadores andando de patinete, de patins dentro do escritório, indo de bermuda. E naquela época eu ia trabalhar, era todo mundo assim, cada um no seu quadradinho, né? Era super aquele old school jeito de trabalhar, né? E aí, quando eu fui pro Google, foi assim, fascinante, foi totalmente diferente disso, sabe? As pessoas tinham liberdade, você podia sair e, sei lá, fazer uma outra coisa no meio do dia, você podia jogar sinuca com as pessoas. Naquela época, isso era, sabe, não tinha outro lugar no Brasil que você podia fazer isso no escritório. Né, tinha videogame, etc e tal. Então foi um pouco por isso, pela cultura da empresa, que eu decidi entrar, não tanto pelo design. E o segundo motivo é que eu sempre gostei muito de tecnologia, eu sempre fui esse misto de gostar de música, gostar de arte, né? Fiz belas artes, mas ao mesmo tempo sempre tive esse lado de gostar de ciências, gostar de tecnologia, que foi um lado até um pouco relegado para mim durante a adolescência, porque eu falei assim, não quero ser o nerd, né? Não quero ser a pessoa, sabe? Eu quero ser a pessoa do rock. Mas eu sempre tive isso, assim, constante na minha vida. Quando eu assumi isso e misturei as duas coisas, eu acho que mais deu certo. E eu adorei trabalhar na Google, mas quando eu cheguei lá, a gente tinha o Orkut que vocês usavam, tinham 2 designers trabalhando nele, tinha um designer trabalhando. Às vezes, muitos anos eu fui o único designer do Orkut. Então, era feito por um designer, 2 designers, 3 designers. E engenharia era maior, né? A gente tinha, sei lá, 50 engenheiros, mas o Facebook já tinha, naquela época, 2000, 3.000 pessoas trabalhando. Então, foi uma concorrência um pouco desleal, digamos assim. A gente não tinha condição de competir. E, sim, a gente tinha um processo bem maduros. A gente trabalhou com algumas empresas, tipo a Try, por exemplo. Eles faziam pesquisa pra gente, porque a gente não tinha pesquisador interno. Depois a gente começou a ter pesquisador interno, e os pesquisadores vinham lá dos Estados Unidos para fazer pesquisa aqui, porque eles estavam lá, não estavam aqui. Enfim, a gente tinha alguns processos legais, mas ao mesmo tempo é bem diferente do que é hoje, assim, né? A gente não tinha, por exemplo, design sprint, a gente não fazia tanta imersão, a gente não tinha necessariamente tanto discovery ou olhavam para as coisas de uma forma puramente olhando user data. A gente era um pouco mais limitado, mas sim, era uma empresa que desde aquela época já olhava para as coisas de uma forma muito mais avançada que todas as empresas olhavam para as coisas. Então, desde o ponto de vista do ambiente de trabalho até de como a gente tratava dados, como a gente fazia decisões de design, já era bem diferente em 2008, que foi quando eu entrei. Pô, que da hora, cara. E como que você enxerga hoje aqui no Brasil? Naquela época, beleza, não tinha todos esses processos, mal se falava sobre esses processos e tudo mais. Hoje se fala bastante, mas a minha percepção que eu tenho é que, apesar de se falar bastante, ainda aqui no Brasil, ainda essa questão de UX, design, empresa, design de serviço, ainda é muito novo quando você chega nas empresas, até empresas às vezes consideradas grandes, que estão fazendo agora a sua migração para essa questão do universo digital, que antes não tinha isso, eram empresas mais, como você falou, old school e tudo mais. Por mais que a gente se discuta isso, ainda a galera não conhece tanto. Como que você vê, né? Porque você hoje está na Neon, que é uma empresa brasileira, mas passou por essas outras empresas que são de fora do país. Como que você enxerga? Como que é a sua percepção com relação à maturidade que a gente tem aqui de design no Brasil? E até de quem que é a responsabilidade disso, né? É dos designers? É das empresas? Como que faz para melhorar? Se precisa melhorar? Se não precisa? Se está no caminho? Eu quero ouvir de você, assim, que eu acho que vai ser bem interessante a sua percepção a respeito disso. Vamos lá. Pega a minha visão limitada, né? Considera que
ela é limitada porque a minha experiência recente com o Brasil é puramente neon. E é uma experiência um pouco, talvez, um pouco diferente e bem privilegiada, com certeza também. Porque como eu entrei como CDO, né, tanto como C-Level, tem pouquíssimas empresas no Brasil que tem alguém de design como C-Level. O que significa? É que eu estou em discussões de direcionamento da empresa, que não são só discussões de design, pelo contrário, tem muito menos discussões de design, muito mais discussões sobre a saúde da empresa, finanças, como que a gente vai atacar um determinado problema para a gente se tornar uma empresa lucrativa, enfim, coisas muito maiores do que só design. Então, é um recorte um pouco diferente. Dito isso, eu vejo algumas coisas, tá? De uma ordem aleatória aqui. A primeira coisa que eu vejo, e aí acho que a maioria das coisas que eu vou falar não é só design, é que o Brasil, a gente tem uma certa carência de referência. Então, o que acontece? Quando você vai para a Europa, quando você vai para os Estados Unidos, até, às vezes até para a Ásia mesmo, você tem um mix de várias empresas internacionais, de várias empresas de referência. E as pessoas vão para lá, depois saem de lá, vão para outra empresa, e tem essa troca. Então, você sabe como o Spotify faz, você sabe como o Twitter faz, como o Google faz, como a Meta faz. E você olha para aquelas empresas, aprende algumas coisas e cria o seu jeito da sua empresa trabalhar, ou do seu time de design trabalhar. O Brasil carece de referências, então o que acontece? O que a gente se agarra são livros ou consultorias de empresas como, sei lá, McKinsey, essas empresas que fazem consultoria de um determinado assunto. O problema de livro é que livro é ótimo, eu acho que livro vai em profundidade, mas o livro ele é datado. Para alguém escrever um livro, ele demora muito, muito tempo, pelo menos um ano, vamos pôr aí. Para a pessoa publicar o livro, para esse livro constar distribuição, mais alguns meses. Para esse livro chegar no Brasil traduzido, talvez mais alguns anos. Na hora que um livro chegou no Brasil em português, aquele método, aquele aprendizado, ele já está antigo, sabe? Ele já está um pouco antigo, ele já está um pouco ultrapassado. Então, vou te dar um exemplo. O livro Design Sprint, que é um livro sobre esse método da Google de inovação. É um livro que foi escrito por uma pessoa, mas que não foi a única pessoa que criou o método. Tem muitas outras pessoas que eu conheci, inclusive, aqui. Essa única pessoa que escreveu, ela saiu do Google e ela escreveu de um ponto de vista mais de consultoria. Então, ela fala 5 dias porque precisa de um dia só para entender a empresa. E aí, quando chega para o Brasil, a gente pega aquele framework que tenta aplicar dentro da empresa. Quer dizer, já está anos ultrapassado. O método Design Sprint evoluiu dentro da Google durante os anos e mudou muito. Então, essa falta de referência acaba nos prendendo a métodos que às vezes estão um pouco ultrapassados e um pouco que não foram evoluindo, que não teve iteração. E aí, consultoria é a mesma coisa. Consultoria, às vezes, tem um método delas, tá? Poxa, vamos ensinar Scrum. E mesma coisa, nenhuma empresa que usa Scrum é exatamente como Scrum é. Você usa uma modificação de Scrum adaptada às suas necessidades, a como a sua empresa opera, e aí que tá a beleza da coisa. Eu acho que isso é uma das coisas onde o Brasil ainda tem dificuldades. O Brasil ainda se pega muito nos livros, nas referências externas, e a gente ainda está nessa construção do que é um fazer tecnologia, um fazer design, que é mais brasileiro, que é adaptado às nossas necessidades, tá? Porque esse é um exemplo, tem vários outros, mas por questão de tempo, acho que a gente pode começar com esse e desenvolver na conversa que vão surgir mais outros pontos aí também. E aí, a questão que você falou aí, no caso, é a gente pegar as receitas e adaptar elas para a nossa realidade. É você pegar as ferramentas e sempre modificar. E o que eu sinto, às vezes, em designers que estão começando, é que eles querem seguir à riscas, muitas das vezes, o que eles aprendem em cursos. E como você falou, não dá, porque num curso você acaba passando tudo que a pessoa precisa aprender, todas as ferramentas, o jeito certinho de fazer a pesquisa, de, sei lá, entregar depois o seu protótipo e etc, etc, etc. Mas no dia real, na vida real, as coisas acontecem, tipo, no meio do dia aparece reunião que não tinha, uma decisão que teve que ser tomada de repente porque algo aconteceu no mercado e que você tem que improvisar com o conhecimento que você adquiriu até aquele momento. E as pessoas ainda são muito presas a esse tipo de sentimento. Você acha que essa questão, eu não queria colocar como culpado, alguém que é culpado, mas de quem que é a responsabilidade de mudar esse cenário na sua percepção, Koji? É dos designers que
estão estudando, é dos professores que estão explicando, talvez não estão sendo tão claros o suficiente para explicar isso que a gente está conversando aqui sobre, aprende o método, aprende a ferramenta, mas adapta conforme a necessidade da empresa que você vai atuar. Não tem problema adaptar, muito pelo contrário. Se você adaptar e gerar um resultado, gerar valor onde você está, é o que importa. As empresas no final precisam gerar valores, e se você tem que gerar valor como profissional onde você está, é isso que no final importa, né? Quem que você acha que é essa responsabilidade, sabe? Disso que você comentou, disso que a gente está falando aqui. Eu vou começar respondendo, trazendo um caso aqui, tá? Uma vez eu estava numa entrevista com uma dessas empresas grandes aí, aqui nos Estados Unidos, e um principal designer estava fazendo uma entrevista comigo, entrevistando uma pessoa brasileira, tá? Que a gente está tentando levar pessoas brasileiras. Principal designer é o cargo mais alto de design individual, né? De carreira técnica. A gente parou a entrevista e falou assim, tá, e agora, você tem alguma pergunta pra gente? E essa pessoa, né, que é brasileira, perguntou assim, qual é o processo de design de vocês aí? Aí o principal designer, ela deixa ele responder, ele riu, falou assim, bom, a gente não tem um processo, a gente tem o processo que faz sentido para você naquele momento, naquele time, naquele projeto. Eu gosto de dizer, quando fazem essa pergunta, é que eu não tenho um processo, a gente não tem processo. E isso acho que causa assim, uma confusão nas pessoas tão grande, porque, nossa, mas e tudo que eu aprendi naquele curso, naquele livro que eu li, e enfim. O legal de processo e o legal de design, o legal de tecnologia, de tudo, não são formas, não são frameworks, não são processos. O legal é o pensamento crítico. E eu acho que é aí que é o problema. As pessoas no Brasil, às vezes, pecam no pensamento crítico. E aí eu acho que é um problema que não é só design, é um problema geral, e é um problema de uma mentalidade até culturalmente colonizada, digamos assim. Eu acho que a gente aprendeu a ser subserviente, né, a obedecer e me fala o que tem que fazer, eu vou lá e faço, ou eu sigo uma fórmula e se tudo der certo, eu ganho minha estrelinha. E a realidade do mundo é muito mais complexa, sabe? Você tem que entender o que está acontecendo, responder de forma rápida, trazer soluções que são adaptadas àquela realidade, como você falou, e buscar o resultado, que eu acho que é isso que importa no final das contas. Para a gente que está acostumado, e eu falo a gente, eu também me senti assim quando eu mudei para os Estados Unidos. Teve uma vez que eu estava conversando com um mentor meu, ele falou, nossa, você tem um monte de ideias legais, por que você nunca trouxe essas ideias? Aí eu falei assim, é verdade, não sei, sabe? Porque eu tinha essa mentalidade que, poxa, se eu tô aqui na época da Google, né? Se eu tô aqui na Google com um monte de gente pica numa reunião, é melhor ficar calado. Mas é o contrário, sabe? Eles querem o contrário. As pessoas que estão na Google, que estão nessas empresas, eles querem que as pessoas desafiem, que as pessoas tragam pontos de discordância, porque é o ponto de discordância, principalmente vindo de pessoas de backgrounds diferentes como o meu, que vem do Brasil, é que faz o produto ser melhor. Então, o conceito de empresa de tecnologia tem que ser, vamos trazer pontos diferentes, vamos desafiar métodos e processos e vamos criar novos. E não, tipo, nós aqui trabalhamos com Scrum e trabalhamos com Design Sprint e Double Diamond e Discovery. Não, isso é o que todo mundo faz. O que você tem que fazer é o que você faz como empresa ou como o seu time de design faz. Pô, bacana. Excelente ponto de vista, assim, Koji. E o que você trouxe é muito a questão do, igual você falou, o senso crítico, né? O que eu já observei e até tenho falado em vários episódios aqui, já até fiz episódio falando sobre essa questão de soft skill, onde as pessoas estão muito presas ainda, que eu sinto, nas ferramentas de fato, sabe? Você solta um post ou um artigo ou algo que fala sobre a ferramenta, até vou trazer o exemplo aqui sobre Figma. Você solta algo falando sobre uma novidade do Figma, a galera fica doida, endoida, assim, quer ver, pá, quer fazer. Legal, é bacana. Aí você solta algo falando sobre, vou fazer um artigo falando só sobre senso crítico. Beleza. A galera vai lá, dá uma lida, pá, não se importa tanto, e onde que eu vejo que o maior tesouro, digamos assim, na minha percepção, tá aí, nessas coisas, na comunicação, no senso crítico, na flexibilidade, nessa soft skill, nesse seu comportamento, porque no final do dia, por mais que é importante saber ali, o designer saber mexer numa ferramenta de prototipação, é claro que é importante, mas você pega ali, uma semana, dá uma estudada ali, você vai conseguir fazer. Agora, você desenvolver esse seu senso crítico, tem que ter vários tipos de experiência, tem que ter uma carreira, tem que ter anos. Dá mais trabalho desenvolver isso do que você desenvolver uma habilidade em prototipar uma tela, em fazer uma pesquisa,
ainda, por mais que... e novamente, eu não tô desmerecendo isso, pelo contrário, a gente tem que saber também fazer isso, mas não é só isso. O que eu sinto, a minha percepção que eu tenho com relação às pessoas que estão começando na carreira assim, é essa, sabe? Das pessoas estar muito presas às ferramentas, a esses métodos que são válidos também, é legal você aprender para você adaptar, mas não ficar só nisso. Eu tenho essa percepção. Quando você fala de soft skill, de comportamento, a galera não dá tanta moral como dá moral para quando sai novidades do Figma. E eu falo, beleza, gente, mas não é só isso, sabe? Tipo, eu tenho essa indignação comigo às vezes, sabe? De querer que as pessoas queiram também aprender mais sobre os comportamentos, que é o que ajuda. Eu, pelo menos, vejo na minha carreira assim. Eu nunca fui uma pessoa que desenhou telas incríveis, bonitas, assim. Eu vejo, às vezes, alguns designers desenhando coisas incríveis e falo, eu nunca fui esse designer. Mas eu sempre busquei, pelo menos, me comunicar de forma clara, entender, ter outros tipos de comportamentos que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. Então eu vejo muito por esse lado, né? Tipo de, vamos investir um pouco mais nas nossas soft skills ao invés de só investir em coisas técnicas, que eu acho que vai ajudar muito. No final do dia, as empresas contratam a gente para resolver problemas. E a gente vai usar das ferramentas para resolver problemas. Mas as empresas precisam de pessoas que resolvam problemas. Como que você vai resolver, o método que você vai usar. Aí é você, né? Tipo, vê lá o que você sabe, o que você agregou de valor e resolve o problema. A empresa contrata a gente para resolver problemas porque ela tem outros problemas, né? Os presidentes das empresas, os CEOs, têm outros problemas para resolver. Por isso que contrata a gente. A gente foca muito em design, sabe? Desenvolver técnicas de design mega, ultra elaboradas e mirabolantes. Quando, na verdade, para ser bem sincero, a maioria das pessoas são boas o suficientes em design em si, tá? Que eu falo isso assim, muita gente é boa nos flows e no design de visual, principalmente tem muita gente forte em design visual, no Brasil principalmente. Mas aí quando você vai olhar outras coisas que incluem soft skills, mas também incluem, por exemplo, entendimento de negócio, incluem também entendimento de tecnologia, como uma coisa vai ser desenvolvida, entendimento de, até mesmo de mais de interaction design ou service design, que são coisas mais complexas do que só visual. Não mais complexas, mas são uma outra área, né? Nada é mais complexo que outra. São coisas diferentes. Aí você vê falhas, sabe? Então, às vezes as pessoas estão, né? Eu gosto muito de pensar no T-shape, né? Você tem um bom conhecimento das coisas, você, sim, pode ser especialista numa coisa. Olha, eu particularmente, eu me acho uma pessoa melhor em product thinking, né? Em product thinking e problem solving. Eu não sou tão bom em visual, mas eu tenho um bom conhecimento em visual, tenho um bom conhecimento em pesquisa, um bom conhecimento em de negócios, de data science, de engenharia, mas eu sou mesmo bom nisso, product thinking e problem solving. Então, falta isso. Às vezes as pessoas estão ali muito no, nossa, essa pessoa é muito bom de visual, tem que ser melhor que ela, eu tenho que aprender mais essa técnica do Figma para fazer efeito de vidro. E aí fica todo mundo fazendo só isso, é uma bolha do design, né? A bolha do design. Todo mundo reclamando da nova logo, que saiu de tal empresa, ou então que a Apple lançou um negócio que tem 2 pixels errado. E aí a discussão toda do design é só essa. Ninguém fala mais nada. Então, Koji, eu tenho essa percepção disso. E aí, por que será que as pessoas não estão pensando fora disso? Estão pensando só nisso? Sabe? Novamente, igual você falou, eu nunca fui um cara muito bom de fazer os melhores interfaces. Pelo contrário, eu sempre achava as outras interfaces das pessoas sempre melhores que as minhas. E por isso que eu corria pra estudar, pra falar, o que ele fez? Por que tudo dele tá bonito e o meu parece que não tá bonito? As pessoas até gostavam, as pessoas mais próximas, assim, ou até de empresas mesmo, pra elas estavam ok, porque elas não sabiam nem fazer aquilo, né? Então, eu sabia fazer aquilo e tava legal. Mas eu, como designer, olhava os dos outros designers e falava, não tá legal. Então eu fui estudando pra ir melhorando e tal. E hoje não, hoje as pessoas querem nisso. Na sua percepção, por quê? Assim, qual que é a causa que tem disso, até pra gente poder conversar com as pessoas e falar, olha, vamos focar também em outras coisas aqui, olha que bacana, né? Vamos discutir outras coisas ao invés de discutir só como fazer efeito de vidro. É legal fazer? É legal fazer, pode fazer, é bacana, mas não só isso, né? Só discutir igual você falou sobre, os 2 pixels que tá torto, não tá torto, tá? Vamos trazer uma discussão mais de alto nível
pra gente evoluir e pra gente também amadurecer mais o design dentro das empresas. Porque às vezes os designers até reclamam que as empresas não estão olhando pro design, né? Design, tem que olhar, a gente sempre fala disso, né? Reclama sobre isso, que as empresas têm que olhar pro design. Mas aí a gente tá gerando valor dentro dessas empresas, né? Tá trazendo um valor de fato pros serviços, pros produtos ali, sabe? Tipo, eu não sinto tanto isso, sabe? Sim, no final das contas você está numa empresa que busca uma lógica que busca lucro. Então, no final das contas, você tem que trazer lucro para a empresa. Você tem que trazer também um benefício para a empresa. Então, é muito importante você ter essa noção de negócio. Agora, por quê? Eu sei que no Brasil a palavra coach e a ideia de coaching foi usada de uma forma péssima, mas tem um livro que eu gosto muito que chama Mindset, da Carol Dweck, que é uma pesquisadora PhD, acho que psicologia, se eu não me engano, que ela fala justamente disso, assim, por que algumas pessoas conseguem se desenvolver bem e criar pontes entre áreas e exceder as expectativas em todos os aspectos e outras não. E aí o que ela chega à conclusão é que, obviamente, fazendo recorte claro de classes, né, tem gente que está totalmente presa numa classe social que não tem nenhum acesso a nada e nunca vai ter, e isso nunca vai ser culpa da pessoa. E eu vindo de um bairro pobre, eu sei que tem muita gente ali que acabou totalmente no tráfico e não vai sair daquilo nunca, porque não viu outra, nunca foi dada uma outra oportunidade. Feito esse recorte, as pessoas que têm alguma oportunidade, está muito ligado ao seu mindset, assim, tipo, como que você está aberto ou não a aprender coisas novas. E o problema de design é que designers têm essa coisa de, assim, eu amo design, eu detesto qualquer outra coisa. Quase que isso, assim, do tipo, não gosto de código, não gosto de números, meu negócio é visual, meu negócio é pensar os detalhes e os pixels e fazer uma coisa muito bem feita ou pensar simplesmente um flow. Eu gosto de criar, sou um creator, eu sou uma pessoa criativa. Isso cria um bloqueio, do tipo como se as pessoas fossem ou só uma coisa ou só outra. Então, quando eu falei lá, eu tinha um bloqueio no início, né? Não gostava de falar que eu sabia. Quando eu decidi falar, não tem isso, sabe? Eu entendo, posso entender de tecnologia, posso aprender também design, posso aprender também música. Você se abre. Quando você deixa de falar, eu não sou bom nisso, ou nunca serei bom nisso, nunca aprenderei isso, nunca aprenderei aquilo, você se abre a aprender. E mesmo que você não se torne um especialista naquilo, como a gente falou antes, você abre a sua mente para entender o outro lado, para ser mais empático. E aí quando, por exemplo, eu vejo às vezes um engenheiro falando assim, gente, isso não dá para fazer. Eu entendo o que ele quer dizer. Não é que não dá para fazer, é que dá para fazer, mas se ele for fazer isso vai demorar 10 vezes mais, porque o componente X já está pronto de uma forma que o drop-down é mais fácil que um radio button, por exemplo. Então, você só consegue realmente ter uma empatia do nível de quase sentir a dor da pessoa e falar assim, não, eu entendo o seu ponto, vamos tentar encontrar uma outra solução que funcione para mim e para você, quando você tem essa abertura, esse mindset de aprender o outro lado, entender o outro lado e talvez até tecnicamente desenvolver um pouquinho do outro lado, sabe? E eu acho que designers têm um pouco desse bloqueio, assim. Designers são assim, não, eu sou bom nisso, meu negócio é esse, não gosto nem a pau de desenvolvimento, não gosto nem a pau de código, não gosto nem a pau de data science, de negócios, enfim. E é isso, porque tem pessoas que ainda... Claro, eu penso assim, quem às vezes está entrando na área, tem as dúvidas, às vezes está muito iniciante de carreira, até profissional mesmo, tudo bem, eu acredito que é até mais aceitável, digamos assim, as pessoas terem dúvidas. Nossa, eu tenho que aprender HTML, programação para ser UX design? Já vi essas perguntas pra mim ali no nosso Instagram direto aparecer, sabe? Eu sempre gosto de responder assim, se você tá disposto, tem como você pôr no seu tempo aí dos seus estudos para aprender, aprende, porque mal não vai fazer, pelo contrário, vai agregar valor à sua carreira. Eu sou de uma época onde eu fui webmaster,
O webmaster era a pessoa que tinha que fazer tudo, sabe? Eu tinha que me virar, morando aqui no interiorzão de São Paulo, que é uma cidadezinha pequenininha, menos de 40 mil habitantes. Eu era o cara do site. Ah, quem faz site? Ah, o Luan? Fala com o Luan lá, que é o cara que faz o site. Eu tinha que fazer tudo. Era lá, abrir o Photoshop, desenhar as telas, ir lá pro Dreamweaver, abrir o Dreamweaver, sair fazendo HTML, CSS, contratar servidor, subir o servidor lá em Linux, criar os bancos de dados, tinha que aprendi PHP, tinha que me virar, MySQL e beleza. E naquela época, ok. Hoje que é tudo dividido, né, que tem as áreas, talvez possa até criar essa barreira, ter criado essas pontes, né, esses muros, ao invés dessas pontes de relacionamento que você comentou, né. E até trazendo esse ponto de criar relacionamentos, eu vejo muito uma necessidade hoje em dia da designer mesmo criar essas pontes com as outras áreas, porque um produto não se faz só com design. E as pessoas acham que é só o design que faz o produto inteiro, e existem outras pessoas com outras habilidades que precisa para colocar o produto na rua ali, ou o serviço. Algumas pessoas ainda não entenderam isso, e o designer que hoje vai para o mercado, mesmo quem está começando, se você às vezes está ouvindo esse episódio agora e você está começando, já começa com esse pensamento, que você vai sair na frente de muitas pessoas que ainda não entenderam isso. Não entenderam, digamos, esse macete do jogo. Que, você tem que ir lá e resolver a parada. Como eu falei, você é um resolvedor de problemas, sabe? Aí os caminhos e as ferramentas, aí você usa da sua bagagem, sabe? Mas não fique preso só em uma parada. Eu já fui contratado para trabalhar como programador, mesmo sendo designer, e fazia meio que tudo ali na empresa, e isso me abriu a mente de tal forma de entender hoje um monte de coisas que eu falo, nossa, que bom que eu não fiquei parado em uma coisa só, porque eu até já falei várias vezes em episódio aqui, na época eu aprendi até ActionScript, o 2, né, porque o 3 foi mais difícil de aprender, era mais complicado, que era orientado a objeto, mas o 2 eu aprendi ali para fazer algumas coisas em Flash, e se eu tivesse ficado preso ao Flash, o Flash morreu, nem existe mais, a minha profissão teria morrido também. Não, a gente vai se reinventando, né? Com certeza, eu acho que é por aí mesmo, é ter curiosidade, né? Primeiro é sempre a curiosidade, e segundo, esse mindset de crescimento, de querer aprender, de estar sempre aberto, de não achar que sabe tudo. É muito triste você ver, às vezes, as pessoas acabaram de sair de um curso, assim, do bootcamp, e falar, já sei tudo, né? Pensam assim, já sei tudo de design, então agora o que você está fazendo é errado, ou então o processo que você está fazendo está incorreto, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né, eu acho que falta um pouco dessa abertura. E foi legal que você falou do negócio do site, porque também vim dessa época, então para mim foi muito legal ter esse jogo de cintura, porque, por exemplo, na época do Orkut, os engenheiros da Google não gostavam muito de fazer HTML, CSS, JavaScript, então eu submetia código também. Eles adoravam, porque eles não conheciam designers que faziam isso. Então foi super bom para minha carreira nesse início aí, porque eu criei muita confiança com o time, e o time gostava muito de mim por causa dessa minha flexibilidade, né? E aí eu conseguia fazer detalhes que eles às vezes não conseguiam ou iam demorar mais tempo. E aí, outro exemplo disso que foi super legal, na época do Google Plus já, a gente tinha um profile e eu queria pôr um parallax, né, que estava na moda na época, e eu achei que ia ficar legal também, de colocar na cover image, assim, um parallax legal. E aí eu falei com os engenheiros e falaram, olha, não tem jeito de fazer isso. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu fui lá nos perguntas e respostas, né, do Stack Overflow de tecnologia. Aí eu criei um protótipo que fazia esse parallax, mandei para eles, falei assim, olha, eu sou péssimo em código, mas acho que tem alguma coisa aqui que talvez vocês podem reutilizar para criar a versão final. E aí eles usaram, e de novo, foi muito bom, porque desbloqueou um ponto que a engenharia estava assim, não, a gente não consegue fazer. Mas, para quem não sabe o que é parallax, era o efeito que uma imagem subia e as outras coisas iam ficando meio que estáticas assim na tela. Joga no Google aí o efeito parallax em JavaScript, que vocês vão achar um monte de exemplo para ilustrar melhor o que o Koji comentou aqui, porque realmente teve uma época que todo mundo queria pôr esses efeitos porque era legal, né? Principalmente quando saiu o jQuery ali, que facilitou a vida de fazer coisa em JavaScript, né? Porque JavaScript é complexo de se estudar e fazer tudo mais, e quando veio o jQuery revolucionou. E hoje a galera nem usa mais jQuery, e usa outras coisas, e como que vai mudando, né? Como que as tecnologias vão mudando, mas
novamente, às vezes eu até sou repetitivo nisso, às vezes as pessoas podem até falar, nossa, Lô, mas sempre repete a mesma coisa de falar de soft skill, mas é porque no final das contas, gente, é isso, porque as tecnologias mudaram, mas as soft skills nossas que a gente vem desenvolvendo desde muito tempo, desde o primeiro trampo que a gente teve, só foi evoluindo, mas é a mesma. Você sempre tem que ter uma boa comunicação, tem que ser flexível, tem que ser curioso, tem que ter senso crítico. Então, olha só como que mesmo desde o começo são as mesmas soft skills ali que a gente vem só melhorando elas, mas as tecnologias mudaram. A gente fazia no Photoshop, eu comecei aprendendo Corel e hoje a gente usa Figma. Pode ser que daqui 2, 3 anos ou amanhã mesmo venha outra e a gente tem que estudar outra, mas as soft skills são as mesmas. Olha que interessante, algo tem aí. Se você pode não concordar, mas algo tem aí, sabe? Acho que é isso mesmo. As coisas vão e vêm, né? Mas o jeito que você trabalha, a forma que você relaciona com outras pessoas, o seu jeito de pensar, como você resolve problemas, isso é um skill que vale para qualquer profissão, inclusive. Exatamente. Koji, qual que seria o conselho ou dica que você daria para você mesmo se você estivesse começando hoje na carreira como designer? Bom, algumas coisas. Eu acho que a primeira seria não tenha pressa, sabe? Tipo, de desenvolver. As coisas virão no momento certo e não tenha pressa. Acho que seria a primeira coisa. A segunda coisa para mim é não tome decisões por medo ou deixe de tomar decisões por medo, porque o medo paralisa. E o medo, às vezes, né? E aí eu falo medo porque, como eu vim de novo, uma família lá periférica e tal, eu sempre tive muito medo de tipo, se eu não tiver um salário, eu não vou ter para onde ir, porque, enfim, não tenho mãe, pai para me sustentar, tenho que ajudar minha família. Então, sabe, sempre tomei decisões um pouco com medo. E o medo, ele te paralisa e às vezes te bloqueia de fazer coisas que, sim, talvez sejam um pouco mais arriscadas, mas que podem ser incríveis. Então, acho que seriam as duas coisas, né? O medo e não correr. Pô, massa demais. E, cara, muito obrigado aqui pelo papo, pelas reflexões, pela discussão aqui. Eu acho que foi muito boa, bem saudável aí pro pessoal. A galera deve estar curtindo pra caramba também várias paradas que a gente falou aqui. E antes da gente finalizar, eu quero pedir pra você divulgar aí as suas redes sociais, quem quiser bater um papo contigo. Eu sei que sua agenda deve ser corrida, mas às vezes alguém manda uma mensagem ali, se der pra você responder, ou se quiser fazer um café virtual, como é que funciona, onde que as pessoas podem te encontrar. Eu sou um pouco lento, mas eu tento responder, né, todas as mensagens, tá, gente? Antes disso, eu queria até dizer, inclusive, que eu tô procurando algumas pessoas para Neon. Já, você nem permitiu, mas já tô falando. Que é procurando algumas pessoas para o time, procurando um principal designer, que é a ideia de ter essa pessoa super senior do lado de IC, de individual contributor, liderança técnica. Tem outras vagas, eu acho que de lead, tem uma outra vaga de product designer pleno, enfim, a gente tem contratado, então dê uma olhada lá no nossa página do LinkedIn, acho que é o melhor lugar para olhar essas oportunidades, e somos uma empresa remota, então você pode trabalhar virtualmente de qualquer lugar. Claro que tem algumas exceções aí de legais e tal, mas o Brasil em qualquer lugar. Dito isso, meus contatos, você pode procurar por Koji Pereira ou você pode procurar por Koji Eu Mesmo. Então no Twitter é Koji Eu Mesmo, então twitter.com/Koji Eu Mesmo, que é a rede que eu mais uso, e no LinkedIn, se você procurar por Koji Pereira, na CDO da Neon, você vai encontrar também. Acho que são as duas redes que eu uso mais, tá? Então, por favor, entre em contato lá e a gente se fala. Queria agradecer também, agradecer a oportunidade, Luan, o convite, super bacana, adorei a conversa e parabéns pelo trabalho que você está fazendo aqui. Acho que é muito importante para a comunidade de design ter pessoas que estão, né, desenvolvendo a cultura e conversando sobre pontos essenciais como você tem trazido aqui. Obrigado. Pô, valeu, Koji. Brigadão mais uma vez pra mim, acho que pra todo mundo que tá nos ouvindo aqui. É uma honra ter você aqui no papo. E dar os recados finais aqui pra galera, que a gente tá com o e-book nosso gratuito lá sobre as heurísticas de Nielsen, que o pessoal pode baixar clicando no link da bio do nosso Instagram, Papo de UX. E pra quem gosta desse projeto aqui, quer colaborar de alguma forma, é só mandar um pix pra gente no pix@papodeux.com.br de qualquer valor que você quiser. Tem um outro projeto que eu faço também com o David Art, que é o Semiose Podcast, que é em formato de vídeo.
vídeo, que aí você pode procurar lá no YouTube e assistir, que são várias entrevistas que a gente faz lá com o pessoal e tá bem legal. E lá a gente não fala só sobre design não, galera. A gente conversa com as pessoas falando sobre as vidas das pessoas, o que elas gostam, o que elas fazem e claro que acaba envolvendo design porque é o nosso dia a dia de qualquer forma, né? Muito obrigado. Para quem quiser ouvir outros assuntos sobre esse, sobre questão de maturidade, sobre soft skill, qualquer assunto que você quiser, manda mensagem lá para mim no nosso Instagram, @papo de UX. Mande também quem que você gostaria de estar ouvindo aqui que eu entrevistasse, que vai ser um prazer convidar aí mais pessoas para fazer parte aqui do Papo de UX. É isso aí, muito obrigado, valeu e até o próximo episódio.